Bom dia, gente. Eu não sei nem se eu consigo falar, porque a gente podia só continuar cantando, né? Eu vou falar, eu não vou usar a minha projeção, porque eu acho que a bondade de Deus, o amor de Deus, ele é tão evidente. E nós ouvimos só 2 testemunhos. Hoje nós devemos ter umas quase 300 pessoas aqui, podíamos ter quase 300 testemunhos. E eu sei que todo mundo que anda com Jesus poderia falar da diferença que Jesus faz, como Cristo ressurreto marcou a sua vida, e como a sua vida pode ser marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não só a história, a nossa vida. E como foi falado com tanta clareza, tantos de nós podemos falar de que estamos aprendendo e precisamos continuar aprendendo. Eu acho que a cada dia nós temos que voltar para a cruz e para aquele túmulo vazio e para a ressurreição. É um processo diário. Tem um pastor que eu admiro muito, Tim Keller, que fala que a vida cristã é um contínuo arrependimento. Não um flagelo, porque nós não precisamos nos flagelar, mas um contínuo retornar para a cruz, retornar para a tumba e sair da tumba. Eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui, a partir de 2 passagens do livro de Romanos. Eu sempre gostei do livro de Romanos, mas esses últimos 2 anos Deus tem me chamado de novo para o livro de Romanos, e a profundidade. Eu cheguei a dar um curso de Romanos em 8 aulas. Tenho quase vergonha das 8 aulas, porque tinha tanto mais para a gente estudar ali, que 8 aulas foi assim, voando. Abram comigo em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos são como que a dobradiça do livro. Ele vem argumentando aqui que todos somos pecadores e que precisamos de Jesus. E aí ele chega nos capítulos 6, 7 e 8 e ele vai explicar o que para mim é um milagre, a essência da vida cristã. Óbvio que nós não vamos poder ler todos esses 3 capítulos. Eu queria que você acompanhasse, enquanto eu leio apenas o verso 3 e 4 do capítulo 6, e depois vamos ler uma passagem no capítulo 8. Paulo está desenvolvendo sua argumentação e diz assim: ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, porque fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aquilo que ele fala é tão simples, e todos vocês que já assistiram um batismo, a grande maioria já passou pelo batismo, sabe que para nós até o ritual, o gesto que a gente faz de afundar a pessoa na água simboliza a morte por um tipo de vida e uma nova vida em Jesus. Não é o ritual que traz a realidade, é a realidade que fala, olha, está sendo representada pelo ritual. Mas eu quero olhar com um pouquinho mais de atenção, porque o primeiro passo é isso: nós fomos batizados na morte. No caso da vida cristã, não pode haver vida sem passar pela morte. Não dá para viver com Jesus sem passar pela cruz e pela tumba, pelo túmulo, pelo cemitério. Tem que morrer, não tem outro jeito. E você fala, eu sei, mas todo dia nós somos chamados de novo para a cruz. Quando eu falo com alguém, com as melhores das intenções, mas eu falo com rispidez, com grosseria, eu tenho que morrer ali. Porque o que eu estou manifestando ali é cheiro de morte. Desculpa ser tão gráfico, cheiro de podridão.
E não tem como eu ter vida se eu não crucificar essa vida morta que todos nós vivíamos antes de Jesus e ainda trazemos uns pedaços dessa vida. Tanto Camila quanto André disseram que estamos crescendo. E Camila, muito sincera, falou que o coração dela ainda é duro. Tenho certeza que sim, como de todos nós. O que muda é só o disfarce. Tem uns que têm um disfarce mais gentil, mas a dureza, a morte é a mesma. Eu preciso passar pela morte para ter a nova vida. Ainda bem que o versículo, a passagem continua. Ele fala que nós fomos batizados na morte. Depois no 4, e esse é um tema que Paulo repete, no meu preparo do estudo aqui, eu tinha mais de 10 passagens que Paulo fala disso. Ele fala: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Sem cruz e morte não tem ressurreição. Eu preciso morrer espiritualmente, eu preciso abandonar aquela vida, eu preciso me identificar com Jesus na cruz e dizer: olha, a morte dele é a minha morte, para que eu tenha uma nova vida. Eu tenho falado isso algumas vezes, eu sei que Deus tem aplicado isso no meu coração, no nosso coração. A proposta do cristianismo não é nos tornar mais bonzinhos, porque essa é uma proposta falida. A autodisciplina te leva até um certo lugar, mas não transforma coração. Todas as ordens religiosas, mosteiros, conventos e comunidades de extremo rigor. Eu visitei uma vez em que eles tinham, e era um lugar frio, era no norte dos Estados Unidos, ali próximo do Canadá, e eles não usavam cobertor. Além disso, eles dormiam em tábuas. Você fala, não, era uma tábua, e ela tinha uns, talvez 40 centímetros. Eu não sei como é que eles se ajeitavam em cima daquilo. Eu ia cair o tempo todo, mas tudo bem. E é assim que eles viviam. E claro que não tinha água quente. Eu não estou falando de 200 anos atrás, eu estou falando de 20 anos atrás. Eu falei, tá, e quando o freio aqui fica velho, a gente deixa ele usar um lençol. Eu falei, que generosidade, né? Mas quando você estuda como é que é a vida nesses lugares, é claro que tem muita coisa boa, eles aprenderam várias coisas, mas é disciplina, não é transformação de coração. Então, nesses lugares há intriga, há inveja, há desvios sexuais, há rispidez, ira, falta de perdão, assim como aqui entre nós. Não faz diferença. Não é o rigor externo que transforma coração, mas é uma nova vida. E quando eu falo de uma nova vida, e Paulo repete em tantas passagens sobre uma nova vida, não é uma nova vida de, sabe quando às vezes você tem um conflito com um amigo e você fala assim, vamos zerar tudo e começar de novo. Não é um começar de novo, porque se eu começar de novo, eu vou fazer as mesmas coisas, porque não está em mim essa nova vida. Ou eu me apodero, ou eu sou cheio dessa nova vida de Jesus, ou eu estou fadado a repetir tudo que eu fiz antes. Não vai ser diferente. Eu preciso de uma vida sobrenatural vivendo em mim. E Paulo fala isso tantas vezes, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quero conhecer o poder da sua ressurreição, de alguma maneira, através dos seus sofrimentos, alcançar a minha própria ressurreição. Então, Paulo faz de novo o mesmo argumento. A vitória, a glória que nós temos da ressurreição, não é só um Jesus que Deus, com seu poder, tira da morte, que é uma coisa impossível, milagrosa, mas é a nossa própria esperança. Nós estamos falando de esperança e parece que um ano vai ser curto para falar de esperança. A nossa esperança está na ressurreição, não está no nosso bom mocismo. Eu acho que a gente tem que se esforçar para ser mais bonzinho, tá? Não tenho dúvida. Mas é muito mais do que isso.
é deixar Cristo viver em mim para que surja uma nova natureza. Eu vou pular para o capítulo 8, Romanos capítulo 8, e vou ler ali do verso 5 até o verso 8, porque aqui Paulo começa a descrever essa nova vida, que não é uma nova vida de bom comportamento só, é de coisas novas que surgem dentro de mim e que eu não identifico, ou às vezes quando identifico eu me surpreendo. Quantos de vocês já lutaram com Deus, com alguma coisa que Deus estava te pedindo, Deus estava exigindo de ti, cobrando de ti, e tu não. Finalmente tu falou, tá bom, Deus. Como diria a gurizada, larga do meu pé, eu me rendo, pronto. E de repente você experimenta um alívio no coração, parece que alguns descrevem como um calafrio, outros como um calor, aí você escolhe o que você quer, tá? Mas o fato é, uma mudança no coração, você sente o mover do Espírito Santo, o abraço do Pai dizendo, filho querido, filho amado em quem eu tenho prazer. Quando você se rende a Deus contra as suas convicções, muitas vezes. Deus fala, perdoa, e tu fala, pai, não dá para perdoar, porque esse cara, olha, a lista dele é longa. Nem lava-jato para pegar esse aqui, porque isso aqui não tem jeito. Aí quando finalmente tu te renda, tá bom, Deus, eu deixo isso nas tuas mãos, uma decisão, e pouco a pouco tu chega para a pessoa, estende a mão e dá um abraço. Eu que sou muito chorão, em geral, começo a chorar, porque eu sinto Deus movendo no meu coração e quebrando coisas lá dentro. Vida cristã é uma nova vida. Romanos 8, Paulo já falou de toda a questão de miserável homem que sou, mas ainda bem que Deus é que me renova. E chega no capítulo 8, eu já falei isso algumas vezes, mas quando eu li Romanos, assim que eu me converti, eu fui me deprimindo, até o capítulo 5. Eu fui ficando deprimido, gente, eu quase abandonei a leitura. E a minha recém-encontrada fé. Porque capítulo 1, 2, 3 e 4 é culpa, todos são indesculpáveis, estão condenados. E eu estava assim, aí chega no capítulo 5, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Falei, opa, há esperanças. Chega no capítulo 8, ele começa o capítulo dizendo assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 5 do capítulo 8, ele começa a descrever a vida antiga e essa nova vida que ele fala tanto. Ele fala, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E eu quero parar um pouquinho aqui para nós compreendermos esse e os próximos versículos. Em primeiro lugar, carne. Ao longo de toda a Idade Média, e vários grupos cristãos acham que ele está falando do corpo. Por isso que o cara faz o frade dormir em cima de um pau, porque a carne tem que ser mortificada. No entanto, para Paulo, carne é a nossa natureza. Tem a ver com o nosso corpo, claro, com as sensações, com os prazeres da carne, mas muito mais a ver com o coração. Por exemplo, orgulho é um dos prazeres da carne, mas o meu corpo físico não é afetado pelo orgulho. Minha mente, meu coração é. A inveja é um dos pecados da carne, não afeta meu corpo, mas afeta o meu coração. E nós como cristãos, especialmente cristãos evangélicos, quando falamos da carne, dos pecados da carne, a gente olha o sexo, seja os desvios sexuais, a promiscuidade sexual e fala, isso é pecado. Em alguns grupos assim, chegando a exageros, isso é pecado. Esses são os piores pecados. Não, esse pecado é terrível. Já, no entanto, orgulho, inveja, mentira, se for uma mentirinha branca, não sei o que quer dizer isso, mas tá? Mentira, fofoca, esse tipo de coisa
Não, é só um pecado, mas também não é tão. Aquilo lá é terrível. Vai para o inferno de cabeça. Esse aqui escorrega para o inferno. O destino é o mesmo, gente. Então, quando Paulo fala, quem vive segundo a carne, obviamente tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja, aquilo que aquece o nosso coração carnal, o nosso coração não espiritual. Aquilo que me dá prazer, seja por um reconhecimento, seja por uma pequena fofoca que eu destruo o outro e eu saio melhor, seja por uma manipulaçãozinha que eu fiz e conquistei o que eu queria, ou seja por prazeres sexuais ilícitos, incorretos. Tudo isso é viver segundo a carne. E o que ele diz é tão óbvio, que assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para... É claro que tem a mente voltada para a carne. Porque eu penso nessas coisas, e eu vivo ali, e a minha mente lida com essas coisas. E quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. E não se enganem, que aqui eu não estou falando de trabalho religioso. Eu conheço muito pastor que vive segundo a carne. E não tem pecado sexual necessariamente. E conheço muita gente trabalhando no mundo secular que vive segundo o Espírito. E nós também, né? Então, o que significa isso? Ter a mente voltada para aquilo que a carne... É impressionante isso, porque são coisas legítimas. Então, não dá para você olhar e falar, você está seguindo a carne, você está... Quando a coisa cresce, você percebe, mas, a princípio, por exemplo, avançar na sua carreira é um desejo carnal ou espiritual? Não estou perguntando se é certo ou errado, estou perguntando se é um desejo da carne ou do espírito. Agora, todos nós incentivamos as pessoas a serem os melhores na sua carreira, certo? E Paulo mesmo diz que você deve fazer tudo o que tiver à mão como se fosse para o Senhor. Então, se o teu avanço na carreira é porque você fala, eu vou louvar a Deus sendo o melhor funcionário nesse departamento. E eu vou fazer tudo o que eu puder, vou agradar ao chefe, vou fazer isso, porque eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Essa preocupação é uma preocupação espiritual. Mas se você tem o mesmo comportamento e fala, porque eu quero o cargo do chefe, por eu quero garantir meu emprego, sabe como é que é? A coisa está difícil por aí, e está mesmo. Se a tua preocupação é, eu vou garantir o que é meu, é uma preocupação carnal. E Paulo continua dizendo, ele fala, quem vive com esse tipo de coisa vai estar o tempo todo pensando na carne, na promoção de si mesmo, na autodefesa, na preocupação com as suas coisas, com as suas prioridades. E sabe o que Deus faz? Porque Ele te ama, porque Ele está lutando por você e não contra você, Ele põe uma pedra no teu caminho. Uma enorme de uma pedra no teu caminho. Às vezes de um desejo legítimo. Eu queria tanto passar num concurso. Eu queria tanto entrar numa faculdade. Eu queria tanto um emprego. Eu queria tanto, eu não sei, ter um filho. Eu queria tanto que meu filho tivesse isso. Eu queria tanto, são todos desejos legítimos e que todos nós dizemos, não, está certo. Ora porque Deus dá. É mesmo? Deus pode dar, claro que Ele pode. Mas o foco dele não é o nosso conforto. O foco dele é nos levar para a cruz, para que a gente se quebrante diante dele e diga, Senhor, eu preciso da tua ressurreição. E olha aqui a partir do verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Por quê? Porque essas coisas são mortas em si. Se eu sou o melhor funcionário no meu departamento, mas não é para a glória de Deus, isso acaba. Isso tem um valor enquanto interessar para a empresa. Daqui a pouco não interessa mais, eles me despedem com a maior cara lavada. Não tem nenhum problema. Eu acumulo dinheiro e eu perco dinheiro. Isso aqui não é vida.
Mas aquilo que eu faço para a glória de Deus, pode ser a mesma coisa. Fui um baita profissional. E se alguém me pergunta por que, eu falo, porque eu quero louvar o meu Deus. Porque eu quero viver para Deus. E nós temos visto pessoas que fazem isso. No grande ambiente ou no pequeno ambiente. Quando uma mãe aprende a amar o seu filho, isso aqui é a mentalidade do Espírito. Todas as mães precisam aprender a amar o Espírito. A gente acha que é natural. É e não é. Tá? Tem dos dois aí no meio. Então, quando uma mãe aprende a amar o seu filho, isso aqui é uma coisa, eu estou me dando para outra pessoa. Eu estou investindo em outra pessoa. Mentalidade da carne é morte, mentalidade do Espírito é vida. Faz uma pequena experiência, uma autoanálise aí. As tuas preocupações são preocupações que geram vida ou que geram morte? Você fala, não quero matar ninguém. Eu sei, não é isso que eu estou falando. Quando você pensa, puxa, meu sonho é fazer isso. E aí eu vou fazer aquilo, e vai levando o teu sonho até o fim. No final, isso gera vida, gera pessoas se aproximando de Deus, ou gera só a sua glória pessoal? E depois que tu tiver acumulado bastante dinheiro, o que tu faz? Aí vou deixar para os meus filhos, para eles brigarem pela herança, é isso? Ou não, eu vou investir em pessoas, vou investir nos meus filhos, aonde está te levando isso? Para a morte ou para a vida? Ele continua dizendo, no final do verso 6, que a mentalidade do Espírito é vida e paz, paz com Deus. Enquanto a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa vida antiga que gera morte, que gera briga com Deus, que gera inimizade com Deus, que alimenta esse espírito, essa atitude de carne, isso nós todos conhecemos. Você também conhece. E você tem isso no seu coração. Quer você tenha aceitado a Jesus ou não, você sabe do que eu estou falando. Basta você olhar para dentro e você vê. Você vê permanentemente uma tendência, uma inclinação, e o Roger na sexta-feira falou tão bem da cruz e do trono. Você vê aquela tendência sua a sentar no trono. Esse negócio de cruz, eu quero o prestígio do trono. Eu quero a autoridade do trono. Eu quero o conforto, o bem-estar, o reconhecimento, as vitórias, as realizações do trono. Nós sabemos o que é carne, gente. Vamos ser sinceros. Que, aliás, se você diz, não sei, porque eu já superei isso, aí eu vou ter que ir contigo para 1 João e dizer que se você afirma que não peca, você faz de Deus mentiroso. E desculpa, gosto muito de vocês, mas se eu tiver que decidir quem é mentiroso, Deus ou você está roubado, tá? Porque eu vou sempre dizer que tu é o mentiroso. Nós conhecemos a carne. A minha pergunta agora é, na tua caminhada com Jesus ressurreto, com esse Jesus que nós ouvimos e temos ouvido e vamos continuar ouvindo mais, você percebe a vida dele na tua vida? Você percebe, tem várias maneiras de perceber isso, algumas são muito positivas. É aquilo, de repente, você ouve alguém falando de Deus e da transformação de Deus, e você se emociona, e você se empolga, você vê alguém ali precisando de ajuda, e naturalmente você sente um impulso, você ouve falar das verdades de Deus, e a sua mente fica desperta, e que bacana isso. Você sente saudade de ler Bíblia, você se sente tocado pelo mover do Espírito Santo no momento de culto ou no momento de pequeno grupo. Esses são sinais positivos. Tem alguns sinais negativos que o Espírito Santo está agindo no seu coração. Quando você peca e você sente aquele constrangimento.
Quando você desobedece a Deus e você fica incomodado. Quando Deus te fala alguma coisa e você resiste e vem aquele constrangimento, que muitas vezes a gente acha justificativa. Não é que eu não obedeci a Deus, eu já estava obedecendo, mas aí o outro sabe como é que é, né? Essas desculpas, e olha para o seu coração, ninguém pode dizer isso para ti. Você sente o constrangimento do Espírito Santo na sua vida? Você sente o impulso de se aproximar de Deus? Ou será que a tua mente está tão voltada para a mentalidade da carne, que quando Deus fala contigo, tu vira a página? Onde é que está o teu coração? Você deixa que a vida do Cristo ressurreto viva em ti? Ou você está confortável no túmulo, com aquele cheiro agradável de cemitério? E está tudo muito bem. Onde é que está o teu coração? E olha, deixa eu dizer para vocês, no final aqui, enquanto eu preparava a mensagem, eu comecei a pensar, o que eu posso falar para aqueles que não conhecem a Jesus? O que eu tenho para falar para você que não conhece a Jesus e que talvez nunca tenha aceitado a Jesus começa na cruz. Chega na cruz e fala, Senhor Jesus, tem tanta coisa que eu preciso, para a qual eu preciso morrer. E eu sei que eu não tenho em mim nada de bom para te convencer para uma vida eterna. Eu preciso de ti. Da cruz você vai ter que passar por um período de eu tenho que entregar isso para Deus, eu preciso morrer para isso. E aí você vai experimentar essa ressurreição, não a ressurreição eterna, mas essa experiência de uma nova vida que começa a brotar de dentro de ti. Se você não conhece a Jesus, esse é o processo. É o processo que a Camila descreveu tão bem. Ela trouxe um coração ferido, arrebentado, ouviu. Aí um dia, no meio de um desenho animado, isso é incrível, né? Finalmente, ela já me contou isso outras vezes, ela falou, finalmente eu entendi. Isso é uma operação do Espírito Santo no teu coração. Então ela foi para a cruz e começou a seguir o Cristo ressurreto. Mas se você já é cristão e talvez tenha passado por isso, e hoje a sua mente está tão voltada para as coisas da carne, que as coisas espirituais são assim um canto distante, o que eu faço? É bem simples, vai para a cruz, passa pelo túmulo e segue o Cristo ressurreto. E se eu não tenho Jesus? Vai para a cruz, túmulo, ressurreição. E se você sente que tem crescido em algumas coisas e de repente empacou espiritualmente, e a tua vida devocional está assim, não sai do lugar. Tu até lê a Bíblia, de repente segue aquele nosso cronograma de leituras, mas aquilo tem gosto de serragem na boca. O que você faz? Vai para a cruz, passa pelo túmulo e segue o Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo é justamente a base da nossa esperança. Eu quero ler uma última passagem, com isso vou encerrar, que é uma passagem muito conhecida, Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo falando, fui crucificado com Cristo e morri. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Baixe sua cabeça, vamos orar e celebrar essa ressurreição, essa vida que nós temos, essa possibilidade de vida que nós temos no Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome. E de novo, esse final de semana, nós temos sido levados a compreender a extensão da Tua graça, a extensão do Teu amor, o quanto o Senhor, o quão caro foi o preço que o Senhor pagou por nos amar. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que nos alcançou quando nós não queríamos nada contigo e pagou um alto preço. Mas a Tua ressurreição
é o que nos dá a esperança de uma vida transformada, de uma vida nova, que não vem de nós, Pai, nem de uma boa educação, nem de esforço, mas vem da ação do Teu Espírito Santo mexendo lá dentro. Pai, eu quero pedir pela minha vida, mas pela vida de cada um dos meus queridos, que o Senhor continue a mexer e a transformar, e que o Cristo ressurreto seja aquele que continue a viver por meio de nós. Eu peço isso por mim, peço isso por cada um dos meus queridos, no nome de Jesus. Amém.